Fala galera, Marcelão Moraes na área, vou puxar ele aqui para a gente poder conversar com ele hoje. Fala Marcelão! Fala aí, Betão! E aí? Tudo bom, cara? Beleza? Joia! Beleza, e você? Cara, é um prazer imenso aqui te receber. Que isso, prazer é meu. A gente tá nesse projeto, eu e o Cajuzinho aí, de integração da galera, de poder fazer um Legal. bate-bola e tal, né? Além disso também, Marcelo, eu acho que eu comentei com você também, é o lance da garotada, né? Tem uma galera boa aí que está estudando, está interessada, Sim, gente que é filho de batera, e aí é. queria essa curiosidade toda, sabe? Para poder a Aham, gente começar a trocar ideia e eles começarem a perguntar. Quando a gente começou a legal. trazer aqui os bateras, e logicamente entraram alguns que não são mineiros e tal, né? Mas a Uhum, grande maioria está sendo a galera mineira, surgiu muita curiosidade, né? Então, e tem uma particularidade que é legal, cara. A molecada, o pai não deixa entrar no Instagram. Então, assim, eles mandam as aham. perguntas para mim, eu vou fazer para você. Amanhã, quando eu subir para o YouTube, ele vai lá no YouTube porque ele tem acesso e assiste a entrevista. Olha só que legal. Então, muitas vezes Ah, mas você vai responder para alguém que só vai ver amanhã, entendeu? sem problema. Tamo aí. Ah, legal. Marcelão, é assim, o trivial, na verdade, é buscar o teu início, né? E Aham, aí a gente vai passar por algumas coisas aí que eu sempre faço a lição de casa para a gente poder trocar um pouquinho dessa experiência, sugar um pouquinho de você, legal. para essa galera começar a assimilar o que é a vida de um batera, desde quando ele iniciou lá estudando e tal, e para os Aham, projetos que ele tem agora, atual, etc. Eu queria que você certo. começasse contando para a gente lá atrás, como é que você Tá, descobriu a música, qual que é a tua influência, como é que começou o lado do tambor mesmo e tal. legal, cara, massa. É legal, cara. Pô, então deixa eu começar aqui já te agradecendo, porque nem Que sempre a é gente tem isso, a cara. oportunidade, assim, né, de falar sobre, nem falar sobre a gente, assim, mas falar sobre música, assim, Sobre trocar música. essa, né, bater essa bola e tal. Então, é, cara, então, foi uma coisa foi acontecendo aos pouquinhos, assim, sabe? Não teve aquele, vou fechar esse timbal aqui, senão ele, agora mesmo eu piso nele aqui. Não teve aquele lance de família de músico, estar sempre em contato com algum instrumento e tal, mas sempre rolou música lá em casa. Meu pai e minha mãe sempre gostaram, assim, de música boa, né? De música de qualidade, né, e tal.
E minha mãe tocava um pouquinho de violão, até hoje de vez em Ah, quando ela toca um legal. pouquinho, né? Tipo, sempre tinha aquelas revistinhas que comprava na banca, sabe? Com a cifra? Que tinha lá as músicas do momento lá e tudo. E aí começou a rolar a partir daí, assim, aí eu ganhei um violão do meu tio quando eu tinha mais ou menos aí uns 14 anos por aí. Aham. E mais ou menos na mesma época, um amigo meu, que a gente é amigo de infância, a gente é amigo até hoje, a gente era vizinho na época, o Paulo Vinícius, um puta violonista, mora na Europa hoje em dia. Ele arrumou uma batera, cara. Ele aí, na hora, ele pintou essa batera lá, cara, uma Central. Você lembra dessa marca? Puta, essa marca eu não conhecia, hein? Eu Cara, sou, era tipo. eu sou do Ah, tempo da Pinguim, da Saema, da não, Gope. não, era tipo uma golpe, assim, mas só que bem da mais ruinzinha, assim, não tinha pele de resposta. O Aham. pedal de bumbo, cara, você tinha que você tinha que pular em cima dele, assim, pra Você ele chegou a funcionar. apertar, você chegou a apertar tom-tom com chave de bicicleta, não? Demais. Porque Pegava a chavinha essa, da bicicleta que dava certinho e é, apertava lá. é. É exatamente isso aí. Mas E aí a espera aí. gente Aí você começou com o toque, com o lance de música aos 14. foi aos 14. Tipo Já foi assim, mais já tarde, né? interessava. Foi mais tarde, foi mais tarde. Já rolava interesse, assim, cara. Eu escutava música, eu já meio que identificava ritmo, assim, né, e tal. Eu ficava meio que batucando no painel do carro, na hora que minha mãe Aham. colocava alguma coisa, assim. E aí, sempre rolou uma afinidade, assim, né. E aí, cara, foi nessa época aí que esse amigo meu, né, que era meu vizinho, ele ganhou uma batera dos pais, e aí a gente já foi pra lá, e aí ele já ligou o violão dele também na caixinha de som lá, uma Vatson lá, ciclotron, Nossa já um Senhora. violão ligado numa ciclotron com um pedalzinho de distorção, cara. Putz, e uma batera golpe. Aí ele E falou, dois vamos moleques fazer de 14 anos barulho? tocando. Vamos fazer barulho? É, cara, e começou daí, tipo assim, e foi, cara. E a partir disso aí, meio que o bichinho picou mesmo. E eu fiquei enchendo o saco do meu pai lá pra comprar uma batera também. E aí depois de insistir bastante, assim, a gente achou uma batera dessas bem baratinha também, né? Aham. Na época foi uma barbada, assim, a gente achou uma usada lá, bem baratinha, o cara da loja emprestou os pratos, eu nem tinha comprado prato e tal, ele me emprestou um parzinho de chimbal e um condução. E aí começou, cara, gostava muito de rock and roll, de pop, gostava muito dessa onda punk rock, né, que tinha naquela Aham. época lá, que era Mas Ramones, isso Raimundos. não tinha ligação ainda com estudo, né? Isso aí Não, cara, tava autodidata, escutando e é, tocando e tal. foi uma coisa bem lúdica, assim, sabe, de moleque mesmo, achar um negócio ali que gosta e começar a fazer. Aham. E não tinha rolado aula nenhuma, assim, era só uns toques, assim, esse meu amigo, ele fazia aula no conservatório, então ele me dava umas dicas. Eu lembro que eu comecei a tocar, cara, com a baqueta meio que virada, assim, a mão do chimbal eu colocava pra Ah, cima, assim, ó. Eu colocava, eu cruzava ao contrário, e eu tentava tocar a caixa, que ele falou, não, cara, inverte, né? Aí ele vai começou ficar a mais me dar fácil. essas... É. Aí ele começou a me dar esses toques, e foi, cara, assim, aí a, a parte de ouvir a batera, assim, e conseguir tocar alguma coisinha, até que veio com alguma facilidade, assim, saca? Até que veio razoavelmente rápido, assim, essa coisa de perceber os sons e Instinto. conseguir reproduzir. Uma coisa de É, instinto também, né? coisa de instinto mesmo. No início a gente funciona assim mesmo, né? O E tem que instinto ser, ele acho que tem que fala. ser assim mesmo, no instinto mesmo, uma coisa mais lúdica, mais na brincadeira ali, né? Eu vejo muita gente muita molecada, depois a gente pode até falar disso, assim, molecada que Aham. começa a tocar e já começa na aula e com exercício e paradido, e eu acho que não é tanto por aí, assim, é mais, uma coisa mais lúdica mesmo, né? Uma coisa É, mais, enfim, o Jack teve aqui, Marcelo, e a gente aham, falou muito disso, sabe? Da coisa mais criativa, do desenvolvimento é, mais criativo e tal. Depois nós vamos falar uhum, sobre isso aí. beleza. E então, só para meio que para encerrar isso assim, foi mais ou menos nessa praia, assim, e aí eu começava a tocar junto com os discos, assim, né, das bandas que eu tinha em casa. Cara, eu adorava Paralamas do Sucesso, né, o João Baroni é uma referência para todo mundo, assim, É, para todo mundo. e eu escutei aquele Vamos Bater Lata, que é um disco ao vivo de Eu sei 94, eu qual acho, é. e, cara, eu Ali é sabia tocar percussão esse disco pura, do né? percussão pura, cara, e muita coisa swingada, assim, né, brazuca, muita influência É. brasileira no som africano também.
Eles têm muito essa coisa do The Police, assim, então puxa essa coisa do reggae também um pouco, né? E aí É o aquele ska, disco né? lá, bicho, é o ska. É o Eu ska. tocava aquele disco do começo até o final, assim, bicho, eu sabia nota por nota, assim, do meu jeito, né? Porque Aham. tocar o que ele tocava naquela época, bicho, É difícil. é pedrada, é pedrada. O cara, ele é forte. E aí, e foi por aí, cara. Eu tocava, gostava muito de Green Day, esse rock mais pop, assim, né? Aham. Gostava muito dessa onda também. E foi por aí, cara. Essas influências foram importantes na época, assim. Eu acho que foi bem legal para dar uma vislumbrar, assim, né? O que é o universo da batera, assim, dentro Ô da música. Marcelo, e nessa época que você estava se descobrindo e tal, já rolava uma prática de conjunto com a galera do bairro ou não? Cara, Ou era mais seu, mais dentro de casa e tal? rolava assim. E tipo assim, era. Eu ficava. Minha mãe não deixava eu tocar a bateria durante a semana, porque senão eu não fazia dever de casa, não fazia mais nada, cara. É. Então, tipo assim, você vai tocar bateria de sexta, sábado e domingo. De segunda a quinta você vai estudar, vai fazer suas tarefas de casa e tal. Senão eu ficava o dia inteiro, cara. Era uma coisa de. Era uma obsessão, assim, né? Por isso que você E virou o aí. que virou, ué. Ah, não virou muita É, coisa ainda não. é nessa linha aí, né? É. E aí. E aí, que era mesmo que tinha falado? Dessa prática de conjunto, da galera Ah, do tá, bairro e tal. Isso. Aí, tipo assim, durante o fim de semana eu pegava, botava um fone de ouvido, cara, ia tocar com essas bandas que eu gostava e tal. E aí a gente reunia na casa desse brother que tinha batera já, né? E aí a gente ia pra casa dele lá, às vezes era só eu e ele. E aí botava um microfone lá pra ele cantar. Às vezes até eu me metia a cantar também, de vez em quando. E aí começou a acontecer daí, cara. E tipo assim, na escola. Eu lembro que no colégio que eu estudava tinha uma molecada também que tocava e, tipo assim, cara, é tipo o imã, né? Quando a gente É, gosta do negócio, o total, negócio te puxa, assim, você vai. total. E aí eu cheguei na escola, eu era novo lá no colégio, e aí na hora de um recreio lá, cara, eu vi uma molecada de uma outra sala, nem era minha sala, assim, não. Eu vi uma molecada lá com os instrumentos, com as guitarras ligadas, e na hora eu já fui, né? Falei, cara, vou ficar amiga desses caras aí, né? É minha E aí área. de tanto insistir, cara, eu meio que entrei na turminha dos caras, assim, os caras nem queriam, nem me deu muita moral, né, mas de tanto ficar insistindo, assim, eu entrei pra panelinha lá, e aí a gente começou a tocar junto também, comecei a tocar junto com essa galera depois, e sempre rolou, cara, essa coisa de tocar junto com outras pessoas, já desde o começo, né, que é uma coisa que eu vejo que hoje em dia, pelo menos até onde eu vejo, assim, a molecada não tem tanta essa oportunidade, né. Ô Marcelo, e aí, até aí você estava tocando aquilo que você escutava. Mesmo com a molecada, era o que você escutava. Ou já É, pintou algo diferente e tal? cara, não, a gente tocava isso aí que a gente gostava mesmo, né, que era rock and roll, pop rock e essas coisas assim, né, que a gente conseguia tocar na real, assim, porque eu lembro até de começar a escutar umas coisas diferentes, assim, mas eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Aham. E aí era mais essa onda mesmo, assim, de tocar essas coisas que a gente curtia, juntar uma bandinha no colégio com os vizinhos ali e tocar sei lá, tirar uma música do Raimundos, aprender uma do Paralamas, aprender uma do Green Day e por aí vai. E qual que foi a virada de chave que você falou, caramba, eu precisava aprender, eu precisava ter mais técnica, eu precisava começar a aprender, sei lá, Aham, a ler, eu precisava entrar no universo da música de verdade. De verdade não, aham. o antes é a arte, né? Vou copiar o Jack É, aqui, porque o Jack fala, nós estamos na arte. Aí quando você percebeu que tinha que virar a chavinha para falar, ó, agora eu vou encarar mesmo e vou estudar e tal. cara, então, foi. Eu não sei se eu lembro exatamente assim o que virou a chave, mas tipo assim, uma coisa que eu via era que na época do colegial, assim, cara, eu tava perdidão assim do que eu ia fazer da vida. Aham. E aí rolava uma pressãozinha assim da família, né, para ver o que vai fazer e tal. E aí eu via os amigos falando, eu vou fazer arquitetura, eu vou fazer não sei o quê. E tipo assim, eu falei, cara. Aí eu olhava assim, beleza, cara, vou fazer biologia porque é uma matéria que eu gosto, assim. Mas eu olhava e falei, cara, não tem nada a ver isso aí, cara. Eu tenho que fazer o que eu gosto, meu bicho, o que eu gosto é música. Mas eu nem sabia que tinha faculdade, assim, eu sabia que existia faculdade de música, mas eu nem sabia que tinha aqui na UFO, né? Eu nem sabia, né, além de
de ver as bandas famosas na TV e no rádio, assim, eu nem sabia como é que funcionava o mercado, né, da Então, música, como é que então, fazia para ser. mas você nem pegou o conservatório, então, Marcelo? Nem peguei o conservatório. Ah, legal. Nem peguei o conservatório e a coisa foi indo meio na tora, assim, né, meio no peito mesmo. Eu cheguei a fazer algumas aulas numa época com o Rubão, e aí o Rubão, ele é das antigas aqui da cidade e tal, tocava com um monte de gente, não sei se chegou a conhecer ele. Não conheço. E aí eu lembro que, tipo assim, essa coisa do estudo mais técnico, cara, eu não tinha muito. Eu queria era tocar as músicas que eu gostava. O Rubão até chegou a falar, não, vamos aprender a tocar um samba. Eu falei, pô, que samba o quê, cara? Eu sou roqueiro, né? Eu sou do rock and roll e tal. E aí, coisa de moleque, assim, né? Que moleque teimoso, que só quer fazer aquilo lá e tal. Ah, Mas aí eu percebi, eu falei, cara, não, eu acho que eu quero fazer isso aqui da minha vida, cara. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E aí, tipo assim, a partir daí, eu comecei já, né? Isso aí já tava lá no colegial já, assim. Falei, cara, então é isso, cara. Eu vou fazer música, eu vou prestar vestibular pra música. Aí, para fazer isso, eu sabia que eu tinha que aprender, né? Leitura, teoria e as outras coisas. E aí eu comecei a ir atrás mesmo falei, cara, então beleza, é isso que eu vou fazer, então eu vou estudar de verdade, assim, né? Isso aqui não vai ser só uma brincadeira mais, assim, né? Então vamos levar isso aqui a sério. e aí você carregou, durante essa tua entrada na universidade, na música, você carregou essa bateria do teu lado em paralelo. Sim. Porque a Porque faculdade de música aqui às na vezes UFO as é coisas se percussão, né? perdem, né? É, Às vezes o cara a entra de faculdade aqui. música, começa a pegar violão Ah, erudito, não sei o quê, aí é, volta. uhum. E aí, assim, aqui a faculdade era de percussão, né, cara? Eu nunca tinha tocado nada desses instrumentos, assim, né, de marimba e tal. E o pessoal aqui na época, eles eram bem. Eles entendiam essa coisa, né? Que não tinha um curso preparatório para esse tipo de coisa, então eles aceitavam alunos mais iniciantes dentro dessa área, né? Da percussão e tal. Aham. Então, tipo assim, pô, já tinha uma técnicazinha legal ali, já tocava um pouquinho, né? As mãos ali já estavam funcionando, beleza. Então, ler uma peça de caixa, uma coisa assim, até que, né, a coisa já começava a andar nessa época. E aí, mas eu lembro que eu apanhei demais, cara, de marimba, de tocar técnica de quatro baquetas e tal. Eu apanhei pra É, caramba, você tava mas na onda do menino que tava tocando a arte e depois falou, putz, agora eu preciso me exatamente. empenhar e tal, né? É, E nem sempre vai e aí, fazer o que gosta, né? Precisa nem sempre vai estudar. fazer o que gosta, e tipo assim, mas cara, foi uma surpresa muito legal também, cara, porque eu olhava aquilo lá e falei, beleza, é bacana, mas eu não quero deixar a bateria de lado também. Então eu sempre dava um jeitinho de encostar na bateria um pouquinho todo dia, né? E para quem faz faculdade de música, cara, isso é difícil, bicho, porque a faculdade consome muito, cara. Tem Pois é. muita matéria, muita, muita disciplina teórica e de didática, né? Essas coisas. Então, tipo, isso consome muito tempo, muita energia. E aí eu conseguia conciliar, assim, né? Até certa medida e tal. E aí foi passando o tempo, eu fui gostando muito, cara, de tocar percussão erudita também, né? Tinha o grupo de percussão lá da UFO, Aham. que tinha um pessoal muito bom, cara, muito legal. A Tati, a Dani, o pessoal com quem eu toquei lá durante um tempo, o Moisés, que era uma galera que tava também bem de cara enfiada, assim, né? Nesse mundo. E eu aprendi muito, cara, tocando esse tipo de música também, saca? Tocando percussão, não só as coisas sinfônicas, assim, mas umas peças mais modernas também, sabe? Mais contemporâneas. E isso te dá uma outra visão, assim, de tocar Aí começou a em abrir os conjunto. horizontes, né, Marcelo? É, e, cara, e aí tipo, tem umas concepções, assim, de tocar música de câmara, assim, né? Esses conjuntos pequenos e tocar com dinâmica baixinha. Cara, essa concepção, assim, eu uso até hoje para tocar, cara, porque tem que ter o ouvido muito em pé, assim, né? Dentro para você conseguir se guiar ali dentro daquela música que é meio caótica, assim, às vezes, nessas coisas mais contemporâneas e conseguir concentrar na partitura, concentrar no que você está tocando e ainda conseguir abrir a cabeça para ouvir o que está rolando em volta ainda, né? Porque às vezes Ah, alguém então, se então, perde ou você se perde e aí é. a gente tem que se ajustar lá na hora e tal. Ó, eu vou emendar uma pergunta em cima disso.
A Isabela Tá. perguntou aqui para mim, Marcelo, você toca para música ou você toca para bateria? Que é Cara, mais ou pra menos essa música, fase que você está falando da descoberta, né? e aí, tipo assim, cara, eu tive a época de querer mostrar tudo que eu sabia, assim, sabe? Enfiar um monte de coisa em música que não tem nada a ver, sabe? E, tipo, Aham. cara, você acaba meio que tentando colocar uma pecinha redonda dentro de um buraco quadrado, assim, saca? Um negócio que não encaixa direito. E aí, assim, somando todas essas experiências, assim, né? De tocar num grupo na faculdade, de tocar com a galerinha na escola, de começar a tocar profissionalmente também, que daí a partir da época que eu estava na faculdade eu comecei a tocar batera, né, valendo mesmo, assim, tocando Aham. com banda, tocando em baile, né, em barzinho e tudo. E aí eu vi que, cara, você tem que tocar sempre pensando na música, assim. E tipo, quando você tá se desenvolvendo como músico, né? Eu acho que é normal ter essa fase de querer meio que colocar a sua digital lá, né? Colocar a sua É, impressão no que você tá é, fazendo, é. mas sem sacrificar a música também, sabe? Eu acho que eu escuto muitos bateras, assim, que são muito bons, cara, que são uns puta de uns músicos, assim, que tem habilidade pra caramba, mas tocando um monte de coisa meio que na hora errada, assim, na hora errada, entre aspas, né? Não tem muito certo e errado, mas a gente tem que ter Você está falando mais do lado da métrica, né, Marcelo? o lance da métrica e cara, não atropelar o cantor, não ficar deslocando, quebrando tempo numa música que é pra galera dançar, É a sabe? dinâmica, né? É, É, e aí, sempre, cara, resumindo, sempre pra música, cara, ainda mais hoje em dia, assim, acho que a gente vai adquirindo um pouquinho mais de experiência, né? A gente vai ficando mais velho um pouquinho, a gente vai mais vendo que, cara, tem calejado. que soar bem, é isso, cara, é o feijão com arroz. A gente teve aqui o Léo Pires lá de BH. Deixa eu só mandar Uhum, um abraço para a galerinha que tá aí. O Thiago Tarol beleza. tá aqui, Aê. a Eu vi o Núbia, Vinicinho entrar, a o Paulinho também, Isabela, super batera daqui. Gabriel, o Neto, o Grande Café, vocalista da banda Expresso Vinil, Paulinho Castro, Marcelo Freitas, Leandro, Vini, o Ricardo. Bom, aí a gente tem uma Show, dinâmica aqui, a galera vai fazendo pergunta, ô Marcelo, e de vez em quando eu vou te dar uns cortes, senão fica passando as Maravilha. perguntas e aí vai Isso aí. fugindo. Você falou com relação a fazendo faculdade e já tocando para fazer Uhum. uma grana, para começar a ganhar grana e se manter e Sim, tal. Já tinha nessa época o investimento no instrumento com essa grana que cara, entrava ou era subsistência? era, na verdade, assim, quando eu comecei a tocar, ganhando uma graninha, assim, que foi logo que eu entrei na faculdade, comecei a fazer contato com a galera e tudo, eu tinha uma batera, eu tinha essa primeira batera ainda, que eu tinha ganhado, né, do meu pai há muitos anos atrás, e ela já era surrada, e ela foi ficando mais surrada ainda. E aí eu toquei durante algum tempo com essa batera, e aí depois de um tempo deu para ir melhorando aos pouquinhos os equipamentos, assim, deu para comprar uns pratinhos, né? Eram uns pratinhos meio ruins ainda, mas né, já Aham. era meus pratos e tal. E aí depois eu consegui realmente ir melhorando os equipamentos com essa grana de tocada, né? E o que Eu tive uma ajuda muito grande também do meu avô, cara. Meu avô, ele, na hora que ele viu que a coisa estava ficando séria, ele falou: Não, Marcelo, eu vou te ajudar aí, vamos, né? Tenho uma graninha aqui que a gente vai completar aí para a gente começar a levantar e seu equipamento aí. vô é pai, né, Marcelo? Vô é pai, cara, Vô é pai. é. Marcelo, e nessa época que você estava saindo, o que rolava de estilo musical? Cara, então, ó, eu comecei a tocar na noite, cara, era comecinho dos anos 2000, assim, né? Comecei 2000 e pouquinho ali. Puta, Mas eu aí, tô tipo assim, velho antes mesmo. disso também teve a fase heavy metal também, né? Depois do rock and roll passei pelo heavy metal também. E aí teve essa fase de tocar com pedal duplo e tudo, essas coisas. E aí que eu fui entrar pro baile, né? Pra tocar, pra tocar na noite e tudo. E aí, tipo assim, aí a gente ia tocar nos bailão lá, tocava aqui com a banda Classe A, que formou muito músico Já por ouvi aqui, né? falar. E aí, cara, era assim, a gente começava a noite tocando uns bolero,
uns bolero espanhol, né? Uns Julio Iglesias, não sei o quê, uns tchá-tchá-tchá, umas coisinhas mais na manha, né? Pra galera começar a dançar e tal. E aí, cara, aí você tem que aprender a tocar essas coisas, né? Tipo assim, eu que vim do rock e tocando com banda de metal depois, né? E aí aí você tem que se virar, tocar, aprender a tocar forró, aprender a tocar sertanejo, aprender a tocar valsa, aprender a tocar, cara, de tudo, assim, cara. O baile naquela época era uma coisa que realmente era uma escola. A galera fala isso, né, das antigas, Para assim. todo mundo, né? Todo mundo. Eu cheguei a pegar um pouquinho dessa época ainda. Ainda tem algumas bandas de baile, né, e tal, mas a gente pegou o finalzinho dessa era aí, né? Essa E métrica aí, aí, Marcelo, ela. Isso já com leitura, quando você pegava um estilo diferente para tocar, já tinha leitura? Ou não, não? cara, tipo, como eu desenvolvi o ouvido muito cedo, eu sempre achei muito mais fácil ouvir do que ler. Então, tipo assim, eu sempre tive um ouvido até bem apurado, assim, né, pra sacar o que tá rolando na música, pra sacar as coisas de bateria e tal. Então, cara, eu achava muito mais tranquilo. E aí, quando eu tinha tempo, né, de realmente tentar e decorar as músicas mesmo e tal, aí era isso, cara, sentar com um fone de ouvido. E teve uma época que eu fiquei sem bateria também, que eu fui morar em apartamento, né? A gente mudou da casa lá onde a gente morava, fomos morar num lugar menor, num apartamento, e aí, bicho, era sem bateria, e aí eu voltei para aqueles esquemas lá de tocar na cama, com um travesseirinho aqui, com uma toalhinha de cá, né? Essas coisas. Mas saía E para tocar era à tudo de ouvido. noite e locava essa bateria? Não. Ou Não, aí eu teve. tinha minha bateria. Aham. Eu tinha minha bateria, mas eu não conseguia montar para praticar, Ah, né? sim, tá, ok. Então, eu pegava lá, a gente copiava os CDs, né? Eu pegava e queimava um CD com um repertório, aí, tipo, sei lá, 80 músicas no bailão, né? Aí vai É, lá, a banda baile é o que vai dá a lá, experiência, né, Marcelo? cara. Aí a gente vai lá decorar 80 músicas, aí você passa, sei lá, cara, todo tempo livre que eu tinha, eu ia sentar, ouvir as músicas e pegar as levadas e tocar essas coisas que eu não estava acostumado, assim, que era mais swingado, assim, as coisas de axé, de samba, né, essas músicas de carnaval e tal. Aham. É, até sertanejo também, essas coisas de vaneira. Não é do jeito que é hoje, assim, mas já era outro estilo, assim, totalmente diferente do que eu tocava. Então, cara, isso aí foi tudo rolando de ouvidão mesmo. Aí a leitura foi entrar depois mesmo, que eu comecei a usar mais a leitura para tocar batera. Aí você foi desenvolvendo esse lado. Aí eu comecei Aí, tipo assim, começou a pintar muito trampo uma época, cara, até que a maioria dava pra fazer de De orelhada, ouvido. assim, né? Tipo, aí chegava pra fazer barzinho também, não tinha ensaio, cara. Os caras chegavam, pô, tem um barzinho quarta-feira e outro na quinta e outro no domingo e não sei o quê. Ah, o que que é o repertório? Ah, bicho, MPB, pop, pop nacional, internacional e tal. E aí você vai construindo um repertório também, né? Você vai Vai ficando começando a preparado, né? conhecer você vai começando a conhecer o que, que a galera toca. Então, tipo assim, quando eu vou tocar com fulano ali, eu sei o que, que ele vai querer tocar. Quando eu vou tocar com essa outra galera aqui, eu já sei mais ou menos o que, que eles querem tocar também. E a gente acaba fechando os grupinhos que tocam juntos, assim, para facilitar, né, o trabalho e tudo. E, e é isso, cara. E aí, assim, depois de um tempo que começava a pintar umas coisas mais de freelance, assim, falar, pô, Marcelo, bicho, me salva aí, cara. Eu tinha pego um trampo aqui amanhã. E aí, são 20 músicas. A maioria você já toca, mas você vai ter que tirar umas 5 músicas aí e tal. Você quer para amanhã e não vai ter ensaio, vai dar uma passada na passagem de som. Aí já tinha uma leitura já nessa época. Aí eu falei, beleza, então vou fazer isso aí e eu vou anotar. Vou fazer tipo fazer um rascunhozinho, né? Fazer um mapinha da música ali, né? Aham. Só para saber o que está rolando na música, onde tem os breaks, onde tem as convenções e Foi, tal. foi assim que eu aprendi, viu, Marcelo? É, E aí, cara, isso aí é outra bagagem, né, cara? Você meio que sem ensaiar, assim, você chegar pra tocar lá com a galera, que às vezes você nem conhece direito, bicho, tu contou, três, quatro, e vambora. Aí, E tem que tocar direito. ó, o Netão tá perguntando aqui qual que foi a sua Aí, primeira né? batera? Como é que é o nome dela, a marca dela? Cara, ela nem tinha marca, assim, ela nem tinha aquelas plaquetinhas do Tom, assim, nem tinha nada escrito no bumbo também. Era Mas o cara da loja me Marcelo falou, Drum, era dessa aí mesmo. patenteado. Cara, o cara da loja falou que era uma CP,
que era uma segunda linha da LP. Chamava Cosmic Percussion. E aí eles tinham umas bateras lá dessa marca lá. E o cara me falou que era isso aí e eu acreditei. Eu nem sabia o que era LP também. Eu nem sabia o que era as marcas de bateria. Era a que dava para comprar e foi isso. Ah, legal. O Neto vai O estar cara... escalado para estar vindo aqui batendo um papo. Eu quero Ah, saber legal. se ele caçou Maravilha. essa marca de bateria aí ou não. Ô Marcelo, e aí você Ah, fazia esse mapeamento aí e cobria a galera e tocando e ganhando uma puta nota em bar. é. Cara, que naquela época, pra época, a grana que a gente ganhava era até boa, viu, bicho? Assim, eu morava com a minha mãe ainda na época e tudo, então não tinha muita despesa, assim, né? Às vezes ajudava pagando uma conta aqui, outra ali, mas acabava que essa grana que eu ganhava era toda minha, assim, então, cara, para um moleque ali nos seus 20 e poucos anos, né, e tal, fazendo faculdade ainda, sem muito... Era uma grana legal, cara, assim, deu pra fazer umas comprinhas legal de equipamento, né? Começar, sei lá, comprar um computadorzinho, né, dar entrada num carrinho, essas coisas assim. Legal. E aí depois, Neto, isso tudo fazendo a faculdade. Antes de você se formar, pintou algum trabalho que realmente você falou, puta, agora eu estou encaixando, ou depois que você formou, você começou a ir, porque tem um lance da chegada do jazz, da coisa que você começou a meio que dar É, uma escorregada aí, né? Que aham, já é um lance, é música, mas assim, é um lance de estilo que você não estava indo no início, né? Não estava aham, indo nessa balada, né? é. E, tipo assim, essa coisa, meio que falando dessas duas coisas, assim, enquanto eu tava na faculdade ainda, cara, tava tudo certo, assim, pra mim, porque eu tava fazendo minha faculdade, tava ali pra formar, e, tipo assim, durante uma época ali da faculdade, foi muito difícil conciliar as duas coisas, cara, muito mesmo. Né? Porque, pô, eu Eu queria continuar tocando acredito. batera, fazendo minha grana, mas eu queria também formar, cara, eu queria acabar aquilo lá. E chega uma hora que é meio que essa mentalidade mesmo, cara, eu quero acabar aquilo lá, porque, É. bicho, não dá mais, né? Tipo, eu quero sair. E aí a gente começa a ficar meio louco, assim, né, pra conciliar tudo que tá rolando. Mas eu tava assim, eu tava até satisfeito com tudo que tava rolando, mas eu sempre queria mais, né? Eu tava satisfeito ali, ganhando minha grana, tocando nos bailes, tocando nos barzinhos e tudo, mas eu queria dar um jeito, cara. E tipo assim, eu sempre soube que eu tinha que me aprofundar mais e mais e mais para chegar onde eu ainda quero chegar, né? Então, assim, não teve nenhum trabalho que eu peguei e falei, não, é isso, cara, tá resolvido. Mas era tudo coisa que eu estava satisfeito em fazer, assim, na época, Aham. né? Ô, E ô, vamos aí, mandar um abraço para a Rê. Ela deu ei, um oi pro tá Marcelo e joia. eu oi pro Bateras NG. Aí, o Fernando, o Remígio também tá aí. Remídio também entrou agora. E aí, manda, É, já chegou. e aí, cara, aí o negócio do jazz, assim, né? Que a gente vai conhecendo mais música, vai conhecendo mais estilo. E é quando eu tava nessa migração, assim, né? De tocar rock and roll, tocar metal, e começar a entrar nos bailes, assim, nisso aí, cara, começou a aparecer música, né? Nesse meio do caminho, começou a aparecer música instrumental, assim, né? Começou a aparecer a galera do Fusion pra mim lá, o Dave Weckl, o Dennis Chambers, Vini É, Colaiuta, Steve Gadd, essa galera referência para toda todo aí mundo. dessa, é, começou a pintar esse tipo de som, assim, e eu falei, epa, esses caras aí são diferentes, né? Esses caras eles têm um negocinho a mais ali e deixa eu tentar entender o que eles estão tocando, e a gente vai atrás das videoaulas também, atrás do estilo, que tem essa coisa meio funkeada, né? Que já meio Aham. que já vai. é, a gente já vai incorporando isso mais fácil, que é um ritmo que a gente já está meio que acostumado a tocar, né? Desde sempre e tudo. Aí, cara, começou a pintar esse negócio, né? Aí do Fusion comecei aí um pouquinho para a música brasileira, e aí daí começou a pintar o jazz também, né? E aí Mas eu ouvi aí aquilo lá e já falei, formou, Marcelo? não, não, aí eu tava na faculdade Ainda ainda. estava descobrindo E ainda. aí foi bem no comecinho, e cara, e a faculdade foi bem importante também por conta disso, que a gente tem
essa convivência com um monte de músico de área diferente, assim, né? Então, você chegava lá, pô, olha esse som, vamos tocar esse som do Egberto Gismonti, né? Uns moleques. Aí, tipo, você olha e fala, cara, quem que é Egberto Gismonti? Aí você vai ouvir, aí o cara é um gênio, e aí começa a rolar todas essas coisas, assim, né? Então, aí tem aquelas aulas de apreciação de música, né? História da música do Brasil, não sei o quê. E a gente É. vai meio que entrando nessa outra seara, assim, né? Da música bicho, aí foi aí que eu me encontrei, cara, porque é um lugar ali que eu achei que eu conseguia expressar algumas ideias, assim, enquanto instrumentista, e que eu não podia fazer, que, tipo, né, tocando nos bailão Num e no bailão, barzinho e tal, a gente é. não podia fazer de jeito nenhum, né? Chegar com umas viradas malucas lá e tal, aí o cara lá, que é o produtor, ou sei lá quem é, o cara já te olha e fala, não, aí não, né, para aí, deixa a galera dançar. Então, Fica dentro aí da eu comecei. métrica, não bagunça o meu negócio, não. Não bagunça o esquema aqui não, que aqui não. Nós não estamos aqui para isso, não. E aí essa parte do jazz, então, o instrumental e tal, foi uma descoberta bacana e você começou a ver que isso estava muito incorporando você já ou não? Ou era mais um estilo tocado e que você gostava e tal? Cara, então, eu, eu meio que eu fui entrando aos pouquinhos, assim, nessa onda, e aí até olhei que entrou aqui o Seven Eyes, o Paulo, cara, que é aquele meu amigo que eu te contei do comecinho da história aqui. Ah, Um legal, da salve aí pro Paulo batera. Vinícius. Que Foi, ele era meu vizinho, a gente é amigo desde pequenininho, ele era meu vizinho, e aí a gente começou a tocar junto lá. então Foi esse ele cara foi aí. o precursor do Marcelo. É o A gente cara. começou junto a, a, a desbravar a música, E ele toca e ainda não? aí toca pra caramba. Ele mora lá na Ah, Europa legal, legal. e tem um grupo super legal, que é o que tá aí, que apareceu aí, o Seven Nights. Vai aparecendo a galera aqui, eu vou pesquisando aqui em paralelo, viu? Beleza. E aí, assim, cara, a gente teve até um grupo junto depois, né, de música instrumental, chamava Expresso Continental. E a gente começou a compor algumas coisas e tocar algumas coisas de música brasileira, de outros caras também e tal. E assim, cara, esse tipo de som começou a pintar essa onda meio que como uma coisa de estudo mesmo, de querer entender aquilo lá que estava rolando na batera, falar, como é que o cara faz essa virada, como é que é esse groove e tal. E aí o jazz tradicional, assim, foi entrando depois, né? Foi entrando depois de algum tempo. E era uma linguagem que eu não entendia, cara, que eu não destacava de jeito nenhum, assim, eu não tinha vivência nenhuma daquilo, né? Então eu escutava aqueles caras tocando esses jazz tradicionalzão mesmo, essas Condução de coisas, prato e tal. e eu ficava perdidaço naquilo, porque daí ao mesmo tempo que ele estava conduzindo, tava rolando um monte de coisa ali na caixa e no bumbo, e eu falava, cara, não sei o que eu não sei Aqui, como é que faz ó. para tocar isso aí. Teu percussor falando, é tarde pra caramba aqui, perdi o sono, mas valeu a pena pegar um trechinho aqui, sou fã. Aí, Grande abraço, Pablito. legal, cara, legal. Cara, o Paulo é meu irmão, cara. A gente foi criado junto praticamente, assim. Ah, é top demais. E, e foi isso, cara. Assim, eu comecei a meio que desbravar isso também de novo, cara. Mesmo já tendo acesso, assim, à informação, né, e tudo, comecei a desbravar o jazz meio que no peito, né? E aí pegava material, pegava uma apostila. Nessa época já achava umas coisinhas na internet, né? Já tinha ali uns Começou a PDF. facilitar, né, as consultas e Começou a tal. facilitar isso. Aí eu achei um método lá do Jim Chapin, que é um batera, né, das antigas, assim, um mestre de muita gente. E esse livro, cara, deu start, assim, né, de como que eu vou começar a me entender nessa linguagem ali de música, né? E aí eu comecei a estudar essas coordenações e tal. E começou aí também, cara. Começou isso aí, isso eu tinha acabado de formar, cara. Na época que eu estava na faculdade, às vezes tinha alguns grupos, assim, uma galera que queria tocar um jazz, né, e tal. E aí era sempre um negócio bem capenga, assim, né, cara, um negócio bem ruim.
E aí, na hora que eu tava para me formar, assim, eu falei, cara, é isso. Na hora que eu acabar essa loucura aqui dessa faculdade, né, e tudo, bicho, eu vou tirar Vai curtir essa todos onda. cara, eu vou tirar, tipo assim, como eu tinha o trampo, assim, tava tocando na noite, já tava ganhando minha grana, falei, cara, beleza, ali eu tenho data ali, fim de semana, ali praticamente de quinta a domingo tinha data, tinha show. Então, tipo, cara, de segunda a quinta, de segunda a sexta, enquanto eu estiver em casa, cara, é o dia inteiro no instrumento para desvendar esse negócio aí. E Deixa eu foi dar meio que só um assim, alô cara. aqui pra Bicho, Duda, ó. foi... Hã? A Duda in the Sky tá aqui com a gente. A Duda! E Ela é Duda? sobrinha do Marcelo Calfá, meu baixista. Ah, Toca que com a legal. gente lá. Duda, um beijão, Cara, viu? a Duda, ela tem um trabalho muito legal, cara. Eu tive a chance de gravar uma faixa dela, que vai sair amanhã, inclusive. Ah, que Eu já fiz o legal. merchan aqui também, pra ir curtir o YouTube dela amanhã. Ela fez com a gente o London e a gente saiu uma coisa de ira e tal, com o ukelele. Puta, foi bem Aham, legal. Top legal, demais. cara. A Duda é demais. Top demais. Beijão, Duda. É, e aí, onde que eu tava mesmo? Só deixa eu fazer um Mirando. parênteses. Quando você formou, não teve aquele negócio de falar assim, puta, aula eu não vou dar, eu não vou ser professor. Isso Cara, veio depois, como uma consequência e tal. isso foi rolando foi, cara, tudo na minha vida, assim, foi meio que encaminhando, meio que aos pouquinhos, assim, porque enquanto eu estava na faculdade eu já dava algumas aulas, né? Eu não tinha tanto tempo assim, mas eu tinha algum tempo e dava para conciliar ali uns 3, 4 alunos por semana, né? E já é outra fonte de renda também, né? Para quem é músico e tudo. Aí, então já dava algumas aulas também, mas assim, era uma coisa bem voltada pro iniciante mesmo, assim, né? Pra galera mais iniciante, que estava começando a tocar, começando a se desenvolver com algumas bandas ali e tal. Então, isso já rolava em paralelo também, né? Aham. Já tava meio que engatilhado isso aí. E, e é isso. Aí, tipo assim, eu tava falando desse negócio da época, da época que acabou a faculdade, cara. Acabou a faculdade, eu lembro direitinho de parar e sentar, bicho, eu vou tirar uma semana, eu não vou fazer nada durante essa uma semana, depois eu vou começar a estudar ferrado mesmo, né? Vou fazer aquele esquema de estudar, sei lá, ali 4, 6, 8 horas por dia e tocar durante o fim de semana. E nessa época eu ainda morava com a minha mãe, então eu podia me dar o luxo de fazer isso, né? E aí, foi bem isso, cara. Eu tirei uma semana ali, peguei um videogame emprestado do meu cunhado na época, do meu ex-cunhado. Peguei o videogame dele emprestado, passei uma semana jogando videogame. A outra semana, Arejou, a outra semana eu já are, comecei, arejou a hã? cabeça? Arejou a cabeça? Arejei a cabeça, exatamente. E Oh, outro aí, abraço aqui pro Pirete, ó. Pirete entrou agora. ó aí, Pirete, Pirete é nosso salve. assessor, cara. Ele tá em todas, mas ele não vem aqui. Você convida ele, Ah, ele dá sempre uma ele curva e sai pula fora. fora. Aham. Ô, Pirete, Tem que vir aí, rapaz. só um detalhe pro Pirete aí. Depois você vai me informando aquele negócio do paralelo que começou 19h15. Ele sabe o que que é. Olha aqui quem entrou, Tá. Taraquidian, Mauro Ó, Taraquidian. Taraquidian, salve. Esteve aqui com a gente, está morando em Los Angeles, fazendo um trabalho country Legal, bem legal. Fez uma entrevista com legal. a gente, somou demais. Maurão, forte abraço para você. Obrigado por estar aqui. E aí, Marcelão, aí essa coisa do vou estudar agora, eu vou me comprometer mesmo. Ó, o que é É. legal, cara, você contar, e acho que a garotada aqui ela vai gostar amanhã quando conseguir assistir e tal. É um lance, o teu lance foi um pouco tardio, assim, né? Uma coisa que foi Foi. desenrolando com o tempo e tal, né? Que a gente vê as histórias, assim, de muita gente que tá aí, né, no ramo, tudo, que começou com, sei lá, 6, 7, 10 anos de idade. E pra mim começou de 14 para 15, assim, né? Eu comecei a tocar. E aí. E tipo assim, cara, eu sabia, na hora que acabou a faculdade, assim, eu sabia que eu tinha uma lacuna, assim, na minha formação, né? Mesmo tendo feito faculdade e tudo. E tipo assim, a faculdade te dá uma bagagem até certo ponto ali, né? Até certo ponto ela te ajuda bastante, mas por outro lado, cara, bicho, é a experiência da Aham. rua mesmo, né? Do bailão, de
tocar com um monte de gente, um monte de estilo e de outras coisas também, cara. De estudar com um professor realmente que é a sua cara, estudar com um cara que você confia, assim, que vai realmente colocar no rumo que você quer e tudo. E aí, e nessa época, cara, que eu formei, tipo, passou um pouquinho, assim, eu já tava meio que com tudo isso programado, assim, né? Eu já reservei uma grana e fui, na hora que eu acabei a faculdade, eu tirei essa uma semaninha aí para não fazer nada, e aí eu já fui direto atrás do Kiko Freitas, cara, eu já tinha meio que deixado marcado com ele, aí eu passei uma tarde lá com ele, na casa dele lá no Rio de Janeiro, e a gente fez uma tarde de aula lá, me passou material para eu ficar Esse estudando é, esse o é resto da monstro, né, vida. Marcelão? Esse é É, monstro, né? muito, cara, muito. E aí, cara, e aí começou, cara, um estudo frenético, assim, começou uma busca meio louca de achar um estilo que eu me identificasse, que eu quisesse tocar mesmo, assim, que fosse a minha cara, saca? Aham. E aí eu fui encontrando isso na música, não só no jazz tradicional, assim, né, mas na música instrumental como um todo, por ter essa possibilidade de, de me expressar mesmo, assim, né, com instrumento, né, como se isso aqui fosse uma voz, né? Fosse uma coisa só e tal. E tem um lance É, mais do sentimento também, né, Marcelo? Quando isso. você se joga com sentimento, que de repente foi essa tua descoberta aí, o instrumento é meio que uma extensão, né, daquele sentimento que você tem, do Sim, gostar, de se aprofundar, né? é. E saber o que fazer com esses sentimentos também, né? Às vezes a gente sente o que a gente quer fazer, mas a gente não consegue transpor isso para o instrumento também. E aí É, é outra fase também, né, do estudo, da prática e tudo. E, cara, e aí começou um estudo louco, assim, de estudar o máximo de jazz, assim, porque era uma linguagem, cara. Tipo assim, você vai pesquisando a história do instrumento, você vai pesquisando. Aí você vê, pô, cara, a batera começou, ela apareceu ali no jazz, né? Ela foi criada para se tocar jazz. E eu não sei tocar esse negócio, né? Vamos dar uma pesquisada nisso aí que, pô, eu acho que eu vou tirar proveito disso é. para outras ondas também. E aí, e aí começou, cara. Comecei a pesquisar os caras, né? Que fizeram da bateria um instrumento importante, assim, né? Para música, para o desenvolvimento da música como um todo, né? Mas Porque até aí principalmente para o jazz. na matriz mesmo, né, Marcelo, era a percussão de orquestra, né? Que a É, bateria foi uma junção de tambor, de instrumentos e percussão, né? isso. Tipo assim, já rolava as bandas de jazz na época, lá em New Orleans e tudo, né? De ragtime, essas coisas. Só que era cada um num instrumento, né? Era um cara tocando Exato. bumbo, um cara na caixa, E o outro no 5 caras para pratinho tocar lá. bateria. É. Aí, aí, aí começou, desde aquela época, começa aquele negócio de cortar músico, né? Pra cortar custo. Pô, não, cara, É, 3 percussionistas é muito. Você se via, vai ter que ser um só aí. aí É foi onde brincadeira, veio. mas A gente fala muito da junção e aparecimento do pedal, né? Até o é isso. Mauro contou isso aqui, em 1900 e bolinha, que aí É, chegou o pedal, 1906, alguma coisa assim, é. chegou para poder fazer uma pessoa tocando o tarol, né, a Uhum, caixa e o bumbo ao isso. mesmo tempo e tal. É. E aí começou a rolar isso aí começou começaram a aparecer os grandes bateras, assim, né? E aí eu fui pesquisar quem que era o Papa Joe Jones, quem que era o Steve Catlett, quem que era o Art Blake, quem que era o Philly Joe, quem era o Elvis. E aí fui pesquisando isso aí. E, cara, aí eu falei, bicho, é isso, cara. É essa onda aí que tá me dando vontade de estudar agora, né? Que tá me dando gás para me expressar mais enquanto instrumentista e para entender mais o instrumento e conseguir usar essa linguagem em outras áreas também, né? Em outros estilos. Esse teu aprofundamento, você meio que largou à noite, assim, porque a gente sabe e é notório que é um estilo tão bacana, tão gostoso de se ouvir, legal para praticar e tal, mas aí quando você sai da noite, porque você não tem, infelizmente, a gente não tem tanto espaço, né? É, mas meio que, nessa época eu tava meio que rolando isso em paralelo, assim, sabe? Tinha alguns grupos que a gente tinha para tocar música instrumental, né? Igual eu comentei do grupo desse meu brother, que a gente tinha, que a gente compunha, que a gente fazia arranjo de outras músicas, né? E tal. E então tinha esse grupo e eu tinha esse estudo,
Mas eu continuava na noite, cara. Era isso aí, era minha subsistência, né? Era minha grana. E eu não queria abrir mão disso de jeito nenhum. E uma vez que você sai também, cara, é difícil de voltar, né? De entrar de novo. É, Então, tipo é. assim, falei, cara, deixa eu fincar meu pé aqui. E em paralelo eu ia estudando, assim. E aí Ó, o fui Mauro colocou pesquisando. exatamente isso. Ó. Realmente, independente do estilo que se prefere e toca, o importante é ter noção de ritmos, estilos variados, ajuda a construir um É, vocabulário musical. Marcelão, o exatamente. homem jazz. Ó, Ah! Cara, o Pirete, ele é fogo. o homem jazz. É, o homem jazz. A gente chega lá. E aí, Marcelo, aí você pegou fazendo mesmo assim trabalho paralelo, que hora que pintou Vou Pra Fora? Então, cara, aí eu sempre tive vontade de estudar música fora, né, cara, pra ver como é que era, assim, a outra. Como é que era a perspectiva dos caras, né? Porque, tipo assim, a gente sempre consumiu o livro, o material didático dessa galera de lá, né, dos Estados Unidos, e principalmente dos Estados Unidos, que é de onde vem a batera, né? Aham. E aí, cara, já, né, dava uma olhada naqueles métodos lá do Jim Chapin que eu falei, tinha o Neil Breed também, né, Syncopation, essas coisas. Eu falei, cara, eu queria estudar com essa galera lá, queria aprender direto lá na fonte e tal. E aí, tipo assim, quando eu formei, cara, eu já comecei a estudar bastante, já meio que me preparando. Sabe aquelas coisas que vão acontecer? Cara, era muito maluco isso na época, as coisas aconteciam muito assim, muito. As coisas iam indo assim, sabe? Eu colocava uma coisa no pensamento assim, a Que coisa meio bom, que, cara, que bom. né, Nem sempre ia são rolando. assim, né? É, nem sempre é assim. E, E você e aí, cara, aproveitou, entrou foi. nesse caminhão. Aproveitei. E aí teve um amigo meu que ele foi estudar fora, bem no ano, foi 2008, talvez? Acho que foi 2008. Foi bem no ano que eu formei. Ele foi pra fora, né? O Jordano, guitarrista. Aham. E aí ele foi e tá lá estudando e tal. E eu conversando com ele, falei, pô, cara, eu também quero estudar fora, bicho. Pô, como é que é aí? Como é que faz e tal? Falei, aí tem aquele negócio, eu queria estudar na Berkeley, não sei o quê. É, Ele falou, é. pô, Marcelão, cara, Berkeley não tem mestrado, cara. A não ser que você queira fazer outra graduação e gastar muitos milhares de dólares, né? Eu falei, não, então vou procurar outra coisa. Ele falou, bicho, pesquisa aqui a faculdade que eu tô fazendo, meu mestrado, né, e tal, Universidade de Iowa, blá, blá, blá. E comecei, cara, comecei a pesquisar, eu falei, beleza, bicho, vou pesquisar, vou dar uma olhada, vou continuar estudando aqui. E a coisa foi rolando. E foi em 2010, eu acho, que ele voltou, né, terminou o mestrado, veio pra cá, voltou pra Uberlândia, e a gente começou a tocar junto, né. E aí, como ele teve essa experiência de lá, e a gente começou a tocar mais jazz tradicionalzão mesmo e tal, e ele começou a me dar uns toques, falou, pô, Marcelo, né, pesquisa mais tal cara, pesquisa mais tal grupo, tenta pensar numa linguagem mais assim, mais assado, né, dá Aham. uma escutada nesse tipo de coisa e tal. Ele começou meio que me direcionar para as coisas que rolavam por lá, assim, né, nessa faculdade. E, Você não e ele falou, sentiu cara, pena de não ter ido quando ele estava lá? de De não ter ido na repente. mesma época, É. cara, acho que não, nunca me passou isso pela cabeça, na verdade. Eu acho que não rolou tanto isso porque eu sabia que eu não estava tão preparado assim para ir, saca? Eu sabia que faltava muito chão ainda para eu conseguir tocar o mínimo para não chegar lá e passar muita vergonha, Aham. né? Então eu sabia que eu tinha que me preparar mais e foi super legal, cara, ter passado esse tempo com ele aí, esse um ano aí, a gente tocando junto. Era ele, o Heine e o Heine de teclado e o Murilo no contrabaixo. A gente fechou esse quartetinho, a gente sempre tocava junto. Não é, não E é, não é o suco, não. não, 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 não tem nada a ver. Isso foi outra outro galera, projeto, outra coisa. outro projeto, isso. E aí, cara, e aí, assim, a hora que ele chegou e a gente começou a trocar ideia, eu falei, cara, eu vou prestar a prova lá então, né? E felizmente era tudo online, né? Você fazia a sua inscrição, pagava a inscrição e tudo. Você tinha que fazer a prova de inglês lá, o TOEFL, essas coisas. Aham. E você tem que mandar uma audição gravada, né? Aí a gente foi no estúdio, gravamos umas músicas e mandei lá pro pessoal. E, cara, com muito custo, assim, né? A duras penas a coisa deu certo, né? Eles me aceitaram, me deram uma bolsa. Oh, que legal, cara.
E aí Cara, e tipo assim, era uma coisa que eu não imaginava de jeito nenhum, cara. Os caras me deram uma bolsa integral pra ir pra lá estudar. E eu falei, porra, né? Que honra, né? Nossa, Deixa eu o tirar proveito incentivo, disso aí. incentivo maior que esse não tem, né? É, Se você não não tem. aproveitasse, cara, os batera de Minas É. iam bater em você. Pois é, cara, é um negócio que não dá pra deixar escapar assim, cara. E aí foi isso, cara. E foi em 2011 isso aí. 2011 eu fui pra lá. Tá. E aí conta a tua experiência. Tem o Pablo lá de BH, ele sempre manda alguma coisinha aqui. Ele tem 14 anos. É, Certo. perguntando, que aí a galera também pesquisa, né? Essa tua ida assim, para o exterior, porque a garotada quer saber adaptação da língua, uma outra Ah, sim. cultura, professores para passar informação que você tem que se adequar para entender, né? Conta um pouquinho só dessa tua adaptação lá. Cara, então, é uma Ah, adaptação peraí, generalizada. peraí, peraí. Ah, Vai cair a live daqui possivelmente uns 7 minutos. Eu vou te pedir beleza, para fazer um parte 2, porque tem um monte de beleza. coisa para eu te perguntar aqui e tá rolando um Vambora. papo legal e a gente vai. Eu Eu tô, só te dou um tô por toque quando conta. eu tiver que derrubar, Tá. Eu tenho tá? compromisso só às 2 da manhã hoje. A Ah, gente então tá beleza. Então ok. vai ter 5 partes, não é duas. Vai, vamos no aprofundamento exterior aí para a gente saber. Então, aí é Pablo que perguntou? O Pablo de BH, 14 anos ali. Tá. Então, pô, Pablo, é o seguinte, cara, foi cara, uma adaptação generalizada, assim, né? Você tem que se adaptar com tudo, com a língua, com a cultura como um todo, assim, né? Com o clima, enfim, um monte de coisa. E aí, a parte da língua, cara, para mim até que não foi tanto uma barreira, apesar que acaba que é um pouco, porque eu sempre tive o inglês, assim, né? A gente Dentro de casa, porque minha mãe, pensa que a fala, gente chega lá pensa e que fala. fala, "Ugh", chega lá, a gente toma umas lá que mas a com gente uma nem sabe onde basezinha enfiar a cara. facilita, né? Facilita demais. E aí, a minha mãe é professora de inglês, né? Então, tipo, Ah, legal. desde pequenininho a gente tava lá, né, nas aulinhas lá, e de vez em quando ela tentava puxar a nossa língua lá pra gente falar alguma coisa e tal. Aham. E aí, então isso facilitou bastante, assim, né? Então chegava lá, cara, eu já tinha uma boa noção, assim, da língua e tudo, mas aí na hora que você vai colocar tudo isso na prática mesmo, daí você tem que prestar atenção na aula, você tem que entender o que o professor está falando, aí você tem que entender o que seus colegas ali estão tentando comunicar também, tudo. E aí você tem que entender o que o diretor da Big Band, por exemplo, né, o cara que está regendo lá, o que ele está te falando, o que ele está te dando de instrução, assim, para você anotar na partitura, Aham. para fazer essas coisas assim. Tipo, às vezes tem algumas palavras que, por mais que a gente saiba um pouco do vocabulário técnico, assim, da música, né, tem umas coisinhas que eles falavam lá que eu olhava assim e falava, o quê? Não tô entendendo. Tipo assim, demorou algumas semanas, assim, né, para absorver isso aí tudo. E, cara, então mesmo para quem já tem o inglês como né, já tem uma base legal assim de inglês, já fala, chega Aham. lá é outra parada, cara, é E outra você coisa, você outra foi dinâmica. morar em República? Como é que é? Não, aí é, lá em Iowa, chama Iowa City, né, onde eu morei lá. Aí outra coisinha legal que aconteceu foi que na mesma época tinha passado um guitarrista brasileiro também, de Uberaba, Ah, para que ir lá, legal. para estudar lá também na mesma época, né, no mesmo ano, mesmo curso, mesmo tudo. E aí a gente ficou sabendo um do outro e falou, pô, legal, cara, vamos trocar uma ideia aí, vamos ver se de repente a Vamos gente arruma um AP junto, se apoiar, né? né? E é legal, cara, ter alguém da mesma cultura, assim, né? É, Pra dividir as coisas, assim, os perrengues também, né? é. E aí a gente acabou que deu certo da gente achar um AP lá, a gente dividiu esse AP junto lá durante 2 anos. Marcelo, Então vai teve essa cair. tranquilidade. Vai cair? Segura essa informação aí. Galera, Tá, vamos voltar todo mundo junto aí para continuar o papo com o Marcelo, porque tem beleza. algumas perguntas bacanas aqui da molecada também. E fiquem à Legal, legal. vontade aí para perguntar o que precisar. Vou derrubar e já volto, tá? Bora. Valeu.